falei, eu gostaria de estar no culto mais pentecostal dessa igreja, no culto que as pessoas mais respondem, que elas são mais entusiasmadas, porque eu sei que a minha pregação não é lá tanto essas coisas. Então eu preciso da ajuda dos irmãos nesse sentido. Mas nós estamos vendo um tempo muito especial, olhando para esse livro, essa carta aos Gálatas, e eu tenho algumas pessoas em Fortaleza brincam comigo dizendo assim: pastor, todo domingo você vem bater na gente. Eu acho que isso é uma interpretação equivocada, e eu tenho tentado recomendar aos irmãos a perceberem de forma correta o que de fato acontece. Eu não vim para bater em ninguém, eu só vim aqui para não apanhar sozinho, amém, irmãos? Então a palavra de Deus, ela nos confronta, ela fala conosco, ela nos rasga, nos fere, mas nós podemos aprender que Deus faz isso para nos curar. Deus muitas vezes nos fere para nos curar. Nós podemos ter a impressão muitas vezes de que Deus está tentando nos levar para um caminho de morte, quando na verdade Deus está nos levando para um caminho de vida. Estou muito feliz de estar com vocês aqui nesta tarde. Espero de fato que Deus possa falar e ministrar ao seu coração, à sua vida. E eu não poderia deixar de partilhar a minha alegria. Sempre que venho a Recife, me sinto muito bem acolhido pelos irmãos, me sinto em casa, me sinto em minha comunidade, em minha igreja. Mas em especial, esta tem sido uma viagem muito significativa para mim, porque eu tenho tido a oportunidade de estar com os meus irmãos de ministério, suas esposas, e especialmente a minha esposa me acompanhando aqui. Talvez ela nem entenda o que eu vou dizer para ela agora, mas eu quero dizer isso na linguagem de vocês. Vanessa, você é a mulher mais extraordinária em linha reta da América Latina. Irmãos, obrigado aí pela... Entenderam, né? Obrigado. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Nós vamos poder ler do verso 11 ao verso 21. E se você puder deixar sua Bíblia aberta, ligada, para poder ir consultando o texto ao longo da mensagem, você pode ficar à vontade sobre isto, certo? Então, a Bíblia diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então um ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente.
Essa, sem dúvida, é uma das passagens mais constrangedoras, pelo menos do Novo Testamento. É uma das passagens mais polêmicas da carta endereçada aos Gálatas. Nós estamos presenciando aqui os dois maiores líderes da igreja em um profundo conflito. A visita de Paulo a Jerusalém estabeleceu a grande verdade unificadora de que nós somos salvos pela fé em Cristo e nada mais, nada além. Somos salvos pela fé. Agora, Paulo muda o foco. Nós estávamos estudando Gálatas capítulo 2 na semana passada e o texto é fenomenal, porque Paulo vai a Jerusalém se encontrar com Pedro, Tiago e João. Ele não vai para tentar encontrar validação nem aprovação humana acerca da sua mensagem. Ele vai a Jerusalém se encontrar com aqueles três homens na preocupação de que aqueles homens estivessem sendo minados por um falso evangelho. E ali ele percebe que aqueles homens estavam sim fiéis ao verdadeiro evangelho. E a história em Jerusalém então termina com estes homens estendendo a destra da comunhão para Paulo e dizendo: lembre-se dos pobres. E agora, na outra metade do capítulo, nós já estamos nos deparando com essa questão, não de uma destra da comunhão estendida, no sentido de que nós estamos sim unidos nessa causa. Agora o foco muda. Em vez de Paulo se colocar ao lado de Pedro, como havia feito em Jerusalém, na capital de Israel, em Antioquia, Paulo está se colocando contra ele. Na cidade gentia de Antioquia, Paulo está denunciando Pedro publicamente. Por quê? Mudou alguma coisa? De forma alguma. Nas duas ocasiões, o que importa para Paulo, acima de qualquer coisa, é o evangelho. E aqui esse texto nos ajuda pela primeira vez na compreensão do que a nossa teologia reformada nos traz como justificação pela fé. Preste atenção comigo. O problema de Antioquia não era a influência dos falsos irmãos, que era o problema no começo desse capítulo. Paulo estava aflito porque falsos irmãos estavam inseridos na comunidade, tentando judaizar os gentios. Paulo não está preocupado agora com a influência dos falsos irmãos. Paulo está combatendo a incoerência dos irmãos verdadeiros. Aqui o problema é muito grave, porque não era uma heresia que estava sendo ensinada, mas sim uma heresia que estava sendo encarnada na vida daqueles que estavam vivendo aquela comunidade. E para ficar ainda mais dramático, isso estava acontecendo através de um apóstolo. E esta é uma lição muito confrontadora. Eu e você, nós não estamos eximidos de nos perdermos do real caminho pela nossa maturidade de fé. Pessoas maduras, elas podem sim se perder na fé. Pessoas maduras podem sim sufocar o evangelho e ter uma vida onde na cabeça você conhece muito bem certas verdades, mas o seu testemunho é completamente incoerente diante daquilo que você aprendeu e diante daquilo que você crê. É possível que líderes e pessoas maduras vivam uma vida desalinhada segundo aquilo que o evangelho tem para nós. A igreja não é somente ameaçada, meus irmãos, por falsas doutrinas. Ela também é ameaçada pela hipocrisia de ter uma vida desalinhada com aquilo que se crê. Paulo não considera o comportamento de Pedro essencialmente rude ou descortês ou hostil, mas em poucas palavras ele percebe que existe uma coisa mais profunda acontecendo ali.
Se você se transportar para o texto, é muito interessante, porque o movimento de Pedro, ele é um movimento sutil. É como alguém que sentava, quando entrava no ambiente, haviam várias mesas, e ele gostava de sentar em algumas, é como alguém que rapidamente continua frequentando esse mesmo ambiente, ele continua acreditando nas mesmas coisas desse ambiente, ele continua amigável com todos no ambiente, mas ele escolhe algumas mesas e deixa de frequentar outras. A princípio, nós não conseguimos perceber nenhuma atitude rude, descortês, hostil, violenta. Mas existe sim uma questão profunda acontecendo. E o verso 14 vai dizer assim: Pedro não agia corretamente conforme a verdade do Evangelho. O sentido literal do que Paulo está dizendo, ele usa inclusive a linguagem, é um termo que nós utilizamos no viés da odontologia. Existe um segmento da odontologia que trata a ortodontia. Ortodontia é aquilo que você precisa fazer quando você coloca aparelho dentário nos seus dentes. Ortodontia tem o objetivo de colocar as coisas de forma reta, ordenar todas as coisas, quer dizer endireitar. Então o apóstolo Paulo, quando repreende Pedro, está dizendo: este homem não está tendo mais a vida endireitada pelo Evangelho. É nossa função, meus irmãos, enquanto crentes em Cristo Jesus, é nossa função colocar tudo que faz parte da nossa vida em conformidade, na direção correta, no sentido correto para qual o Evangelho nos impulsiona. É por isso que nós devemos pensar muito bem como nós estamos dirigindo, conduzindo a nossa vida à luz daquilo que cremos. Porque se for diferente, nós estamos incorrendo no risco desta mesma hipocrisia. E aqui chama atenção para uma outra coisa. No capítulo 1, o apóstolo Paulo tem um verso que me chama demais a atenção. Ele diz: eu me admiro, eu me assusto, eu me assombro, que vocês tão rapidamente estão deixando o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo para viverem um outro Evangelho. O apóstolo Paulo está constatando, olhando para os Gálatas, que existia um movimento ali. E eu também percebo que esse movimento, ele continua presente nos nossos dias. Pessoas que estão pensando e pensam assim: o que é o Evangelho? O Evangelho é a porta que se abriu para a minha salvação. Evangelho é a porta que se abre para que eu seja salvo. Amém por isso, mas ao mesmo tempo misericórdia para isso. Por quê? Porque o Evangelho não é somente a porta da salvação que se abriu. O Evangelho é o caminho para a salvação. Ele é a pavimentação para a salvação. Em outras palavras, Evangelho não é necessário ou suficiente para quem não crê. Esta mensagem não é real e suficiente somente para aqueles que estão dando os seus primeiros passos, porque não é porta de entrada, é caminho para a salvação. Ou seja, todo cristão deveria lutar para conformar a sua vida todos os dias, e não nos primeiros 3 anos, 2 anos, e não depois de um cursilho, de um retiro. Todo cristão deveria assumir o compromisso de conformar a sua vida diante do Evangelho todos os dias. Mas muitas vezes nós utilizamos o Evangelho como somente uma porta de entrada. E me parece que nós nos enquadramos naquilo que o apóstolo João diz, quando diz em Apocalipse: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês têm uma teologia legal, vocês têm um coração generoso, piedoso, vocês fazem coisas, vocês produzem coisas com as mãos que elas são extraordinárias. Mas vocês abandonaram o primeiro amor.
admiro-me que vocês estão deixando tão rapidamente o evangelho da graça do nosso Senhor para viverem um outro evangelho. E na tentativa de resgatar o seu companheiro de ministério ao retornar para uma vida que está baseada no verdadeiro evangelho, Paulo está chamando a atenção do povo e também de Pedro, dizendo: não se esqueça, você é justificado pela fé. Você é justificado pela fé. Em poucas palavras, qual é a gravidade desse texto? Qual foi o pecado de Pedro? Ele simplesmente estava sentando com as pessoas que ele achava mais legal. Será que era isso a questão do texto? Ele estava sentando com as pessoas que ele tinha uma compatibilidade maior. Então ele estava ali. E qual é o problema de estarmos com quem nós temos maiores afinidades? Não é essa a questão do texto, meus irmãos. O pecado de Pedro foi o pecado do nacionalismo. Ele insistiu em que os cristãos não podem agradar a Deus de verdade, a menos que eles se tornassem judeus. O nacionalismo é uma das faces, é uma das formas do que nós vivemos hoje quando nos deparamos com a palavra legalismo. Legalismo é a busca, é o que está buscando algo além de Jesus, para se tornar alguém aceitável e puro diante de Deus. O legalismo sempre resulta em orgulho e medo. No campo da psicologia, o legalismo vai causar isso nas pessoas. E sempre vai resultar em exclusão e conflito no campo social. Porque nós precisamos falar sobre isso na igreja? Por que nós precisamos tratar desse ponto na igreja? Por que o apóstolo Paulo se preocupou em repreender Pedro em uma atitude que aparentemente poderia ser sutil? Há muitos exemplos, meus irmãos, de comportamentos sociais exclusivistas que nós continuamos praticando hoje em dia. E estes exemplos, eles denunciam o fracasso da nossa compreensão de que nós somos justificados pela fé. Você quer saber alguns exemplos? O primeiro deles, o sectarismo. Toda denominação ou grupo cristão conta obrigatoriamente com várias distinções de fé e prática, os quais têm menos a ver com as convicções fundamentais do Evangelho e mais com crenças específicas acerca do comportamento ético ou político, eclesiástico, para acentuar as nossas diferenças. A finalidade do sectarismo é tentar mostrar que existe sim, dentro do nosso meio, alguém que é maior, alguém que é superior, alguém que é melhor, e se existe alguém maior, existirá alguém menor, e se existe alguém superior, existe alguém inferior, e se existe alguém melhor no nosso meio, é porque existe também alguém pior. Nós permitimos que isso se instaure no meio da igreja. Um outro exemplo é quando se levam para as atitudes classistas, nacionalistas ou racistas. Isso acontece ainda no meio da comunidade. Cristãos da classe operária podem ter aversão aos cristãos que frequentam um ambiente mais refinado. E o contrário também é constatado. Cristãos de determinada posição política podem se aborrecer com a presença daqueles irmãos que têm o outro extremo desse espectro e não conseguem se tolerar. Isso é uma questão que está nos falindo no quesito somos justificados somente pela fé em Cristo Jesus. Existem questões onde cristãos que são muito talentosos, eles podem se sentir infelizes quando pessoas que eles se consideram medíocres, elas são tratadas de uma forma igualitária na igreja. Isso acontece. Cristãos socialmente polidos sentem-se pouco à vontade perto de crentes com menos traquejo social.
ou socialmente marginalizados. E o contrário também é verdadeiro. Isso continua acontecendo no nosso meio. Podemos nos sentir desconfortáveis em torno de pessoas cuja ênfase cultural é diferente da nossa. E nós podemos simplesmente optar a fazer aquilo que Pedro fez. O que ele fez? Educadamente, ele se afastou dessas pessoas. Por educação, nós gostamos de sentar aqui no domingo, todos juntos. Pessoas totalmente diferentes. Mas assim como Pedro, nós anulamos a justificação pela fé em Cristo Jesus, quando nós não temos a coragem de se aproximar e de comer com pessoas diferentes de nós. Quando nós evitamos de nos tornar amigos de verdade das pessoas, porque elas são diferentes de nós. Esses dias uma coisa aconteceu em Fortaleza que me afligiu o coração. Há 2 semanas atrás nós tivemos a oportunidade de ter o púlpito sendo compartilhado com uma mulher de Deus. E esta mulher foi ministrar à igreja. E quando essa mulher sobe no momento da palavra para ministrar à igreja, que foi percebido no senso comum que quem pregaria naquele domingo seria uma mulher, algumas pessoas se levantaram e foram embora. Esse tipo de comportamento é o tipo de comportamento que denuncia que nós estamos sendo reprovados no quesito da justificação pela fé somente em Cristo Jesus. O que deveria dar autoridade ao nosso púlpito, meus irmãos, não é a eloquência do pregador, não é a simpatia e o carisma de quem prega, não é o tom da voz, a capacidade que ele tem de elevar ou não elevar a sua voz. O que deveria validar as nossas mensagens e os nossos púlpitos deveria ser o Evangelho. E se esse Evangelho está sendo pregado por um preto ou por um branco, por um alto, por um baixo, por um magro, por um gordo, por um homem, por uma mulher, isso já é suficiente para que o Evangelho seja ouvido. A autoridade do púlpito deveria estar no Evangelho. Mas porque nós estamos decaindo na ideia de que somos justificados pela fé em Cristo Jesus, até isso se torna uma questão delicada em nosso meio. Talvez o que mais grita no nosso cenário atual, dessa segregação, desse sectarismo, eu nem sei se essa palavra existe, mas eu coloquei aqui: denominacionalismo. É muito difícil para cristãos de igrejas com expressividade emocional, músicas mais modernas, não se sentirem superiores aos irmãos que participam de uma igreja mais simples, mais tradicional, ou uma igreja que não tem a condição de ter uma boa música e vice-versa. E assim nós vamos entrando numa ciranda de competição e não de cooperação, de desunião e não de comunhão. Preste atenção nisso. Por que eu estou enfatizando isso no meu sermão hoje? Quando nós não conseguimos enxergar que apenas somos diferentes, passamos a acreditar que o nosso estilo e o nosso costume são melhores espiritualmente. E isso é o fermento que conduz para todo tipo de divisão no corpo de Cristo. Foi essa questão que moveu o apóstolo Paulo a enfrentar Pedro face a face publicamente. Isso tudo, meus irmãos, significa hipocrisia. Hipocrisia. E o que seria a hipocrisia? Hipocrisia é a roupa que vestimos para o velório da nossa fé. Esses dias eu fui profundamente incomodado em um momento de aconselhamento, onde uma pessoa, ao tentar ser chamada a atenção para a graça de Deus, por escolher caminhos que não estavam em conformidade com o Evangelho,
Ela simplesmente justificou o seu caminho de perdição, dizendo: eu preciso manter um personagem. Eu não posso assim, no ambiente que eu trabalho, com as pessoas que eu me relaciono, eu não posso viver os meus valores, eu tenho que manter um personagem. Meus irmãos, se esse discurso e se essas palavras, elas se identificam de alguma forma com o que você está vivendo, e eu não tenho como dizer isso a você, mas que o Espírito lhe convença. Se você tem dado espaço para a hipocrisia, você está vestindo uma roupa que se veste para o velório da sua fé. Além do mais, a hipocrisia também é a roupa que nós vestimos para matar a fé de outras pessoas. Não é à toa que o apóstolo Paulo não está se movendo somente em direção a Pedro, por uma escolha que estava afetando somente a Pedro. O apóstolo Paulo se move em direção a Pedro porque as escolhas de hipocrisia que Pedro estava fazendo, estava também influenciando outros líderes e também influenciando Barnabé. Pedro não mudou a sua teologia, ele mudou a sua prática por medo. Medo de quê? Medo de perder a influência que tinha diante da classe que ele considerava ser a classe superior. E isso é muito atual, isso é uma batalha dos nossos dias. Quantas vezes nós somos desafiados, sim, a sermos uma pessoa na igreja, mas sermos uma pessoa completamente diferente no trabalho, a sermos alguém aqui, mas quando chegamos em casa nós não somos essa mesma pessoa, a sermos uma pessoa no meio da comunhão, mas quando estamos nas nossas escolas e universidades, nós somos pessoas completamente diferentes. Ou até mais próximo, você é alguém aqui, que é completamente distoante, incoerente com quem você é na sua rede social. Por que fazemos isso? Porque estamos constantemente tentando dar manutenção à influência que nós temos diante das pessoas que nós consideramos ser pessoas superiores. E quando fazemos isso, vivemos a hipocrisia. E aí o apóstolo Paulo, nessa tentativa de chacoalhar Pedro, não nos lembra somente da justificação pela fé em Cristo Jesus, mas ele nos lembra que o homem não é justificado pelas obras da lei, é pela graça. Pedro, você está vivendo como se a aceitação de Deus dependesse do seu comportamento? O raciocínio básico de Paulo é simples. Deus não estabeleceu comunhão comigo, com você e com o apóstolo Pedro, com base na nossa etnia ou cultura. O apóstolo Paulo fala sobre isso no verso 15. No verso 16, o apóstolo Paulo diz: por melhor e mais devoto que você possa ser, a sua capacidade não teve nada a ver com isso. E no verso 14 ele diz: então você acha que pode ter comunhão com base no que você pode produzir? Paulo não afirma apenas que esse sectarismo, esse preconceito, essa hipocrisia é pecado, e isso é verdade. Ele usa estas coisas para mostrar que existem raízes espirituais muito mais profundas, que são esboçadas no erro desse apóstolo. Quando eu e você, nós permitimos que no nosso coração, essas raízes de sectarismo, de preconceito, de racismo, essa tentativa de termos uma vida hipócrita para agradar aqueles que nós consideramos serem superiores, quando eu e você, nós estamos fazendo isso, isso é uma desgraça, meus irmãos. Porque isso representa uma resistência ao Evangelho da graça. Isso representa uma incompreensão da graça de Deus.
Em outras palavras, qualquer condicional para a comunhão que vá além do Evangelho é a continuidade de uma maldição sobre nós. Nós não precisamos da graça. Nós não somos justificados em Cristo Jesus. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que mover os nossos pauzinhos. Nós temos que nos movimentar. O coração desse texto, Paulo tenta nos mostrar, não é a disciplina que nos salva. Não é a tradição que nos salva. Não é a aparência que nos salva. Pedro, só o que nos salva é Cristo e somente Cristo. Tim Keller tem uma sacada especial quando ele diz assim: existe uma diferença crucial entre religião e evangelho. A religião diz, eu obedeço, então eu sou aceito. O evangelho diz, eu sou aceito, então eu obedeço. Os judaizantes, os falsos irmãos, eles estavam pegando toda a lei e dizendo para as pessoas, se você não obedecer esta lei, você não será salvo. Obedeçam para ser salvo. Quando o apóstolo Paulo prega o evangelho, ele não descarta a obediência da lei. Mas ele olha para a lei e diz, não podemos ser justificados pelo cumprimento dessas leis. Nós só somos justificados por Cristo e pela obra que Cristo fez na cruz. E uma vez que somos justificados em Cristo, nós obedecemos a lei, não como um instrumento que vai nos salvar, mas sim na liberdade daquele que nos amou. E obedecer agora não é fruto de uma obrigação e nem de uma escravidão. É fruto de uma graça que nos inundou e nos libertou do pecado. É voluntário e é como uma ação de gratidão ao que Cristo fez por nós. Por isso nós não desprezamos a palavra. E Paulo então está repreendendo Pedro sobre isso. E nós somos chamados, meus irmãos, a repreender os nossos irmãos. Da mesma forma que no nosso meio não pode acontecer e não deve haver espaço para o preconceito, para o sectarismo. Também não há espaço para a omissão. Se você está diante de um irmão e de uma irmã que está vivendo um outro evangelho, se você está diante de alguém onde a vida ou a fé que se diz não está colocando toda a vida em ordem, você tem uma responsabilidade de repreender esta pessoa, de exortar esta pessoa. E exortação na palavra de Deus é uma palavra muito bonita, porque não significa bronca, não significa constrangimento, não significa apontar os erros. Exortação na palavra original do texto é uma palavra utilizada no contexto agrícola. Quando um agricultor percebe que aquela planta que ele plantou está cultivando para colher o fruto, ela caiu, ela quebrou, ela está suja. A palavra exortação é exatamente a palavra utilizada para a atitude que um agricultor tem de cuidar dessa planta. Exortação na Bíblia tem a ver não com condenar, mas com levantar. Não com condenar, mas com limpar. Nós somos chamados a fazer aquilo que Paulo faz com o seu irmão Pedro. E o que ele faz? Presta atenção. O que o apóstolo Paulo está tentando fazer? Ele repreende Pedro à luz da graça. É nossa responsabilidade olhar para os nossos irmãos, e se esses irmãos estão incorrendo em um caminho ruim, é nossa responsabilidade chegar a este e dizer assim: meu irmão, você não está respondendo segundo aquilo que você já recebeu em Cristo Jesus. Você está negando seus princípios, seus valores, para você poder ter uma carreira profissional promissora. O que vale mais, a sua carreira promissora ou a graça de Deus? Você não está respondendo, Pedro,
segundo a graça que Jesus já lhe deu. É dessa forma que nós devemos exortar as pessoas, não somente apontando as suas falhas morais, mas lembrando estas pessoas acerca da graça de Deus. Quando nós estamos em pecado, nós estamos rejeitando desfrutar da graça de Deus. E aí nós vamos precisar de irmãos que nos cheguem com esta verdade. Como você vai desfrutar da graça de Deus sobre essa situação que você está vivendo? Paulo caminha para o fim. Eu morri para a lei, eu vivo para Deus. E aí vem um dos textos mais poderosos da Bíblia. Se um era o mais polêmico, eis aqui um dos mais poderosos. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo estava tão movido em cuidado a Pedro, não porque Paulo estava preocupado com a religião. Paulo não trata Pedro por uma questão de uma religião conforme ou desconforme. Paulo trata Pedro da forma que trata porque enxergou que o seu irmão estava deformado. O que Paulo está tentando fazer não diz respeito com a crença de Pedro, mas diz respeito à identidade do seu companheiro. Algumas pessoas têm uma compreensão muito equivocada do Evangelho. Não entendemos a graça de Deus, aí nós queremos o Evangelho e mais alguma coisa. Não, eu vim para Jesus, porque aí se eu tiver Jesus, eu vou conseguir ter o carro que eu quero. Então é Jesus mais o carro que eu quero. Não, eu estou aqui na igreja, estou fazendo tudo certo, porque eu estou doido para casar. Você não quer só Jesus, você quer Jesus mais uma esposa. E depois da esposa, mais o que essa esposa pode fazer para atender às suas expectativas. E mais, e mais, e mais. Nós achamos que vir para o Evangelho é um plano que nós podemos ter para que esse Evangelho melhore quem somos. Pensamento errado, irmãos. O Evangelho não se propõe a melhorar quem você é. O Evangelho se propõe a lhe transformar em quem você jamais conseguiria ser pela sua força, pela sua moral, pela sua cultura, pela sua etnia, pela sua cor, pela sua condição social. O Evangelho é um convite para que nós possamos ser transformados em quem nós jamais conseguiríamos ser. Antes, sua identidade vinha pelo desempenho. Já não sou mais eu, Pedro. Já não sou mais eu quem vive, Pedro. Agora, a minha identidade vem de Cristo. Já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Essa união com Cristo significa que eu não estou sendo chamado para uma religião onde eu tenho que acertar para que os meus acertos eles paguem a minha culpa. O Evangelho é a garantia de que a minha culpa morreu com Cristo na cruz do Calvário. E uma vez que eu me identifico com Cristo morto, a minha culpa também morreu. A minha velha vida também morreu. E da mesma forma que o meu Cristo ressuscitou ao terceiro dia, a minha nova vida nasceu com Ele e está nele. E é por isso que o Evangelho muda a minha vida e a forma que vivo. Quando nós não compreendemos, meus irmãos, a justificação pela fé em Cristo, quando nós não compreendemos a graça de Deus, nós não conseguimos encontrar um caminho chamado arrependimento. Somente uma pessoa tem poder de se arrepender. A pessoa que entendeu a mensagem de Romanos 5, capítulo 8. Deus provou o seu amor por nós. Cristo morreu enquanto éramos
pecadores. Jesus, quando esteve no nosso meio e se encontrou com algumas pessoas no seu evangelho, é impressionante o movimento. As pessoas reconheciam que Cristo era a verdade. E à medida que as pessoas conheciam e reconheciam a verdade de Cristo, Cristo fez um movimento de apresentar a estas pessoas não somente a sua verdade como Filho de Deus, mas também a verdadeira condição que essas pessoas estavam sem Ele. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela é uma lição poderosa para nós. Ela toca Jesus no meio de uma multidão, ela é instantaneamente curada de um mal que a perseguia e a oprimia há mais de 10 anos. Ela é curada da sua hemorragia. Ela tinha uma fé acerca da verdade de Deus em Cristo Jesus. Ela acreditava nessa verdade: se eu tocar na barra das suas vestes, eu serei curada. E aquela mulher vai a Cristo e toca em Cristo com toda a confiança nesta verdade, na verdade de quem Cristo era. E o que aconteceu? Ela foi curada. Só que inesperadamente Jesus para no meio do caminho e pergunta de forma recorrente: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Até que esta mulher cai de joelhos em prantos, chorando. E o texto diz, ela conta a Jesus toda a verdade. Que verdade? Ela caiu diante de Jesus dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha a tua igreja está? Não. Ela contou a Jesus toda a sua verdade, toda a sua condição, a sua vida desgraçada, longe da graça. Jesus põe sua mão sobre ela e diz: os seus pecados estão perdoados, vá e você está livre do seu mal. Esse texto é poderoso. Muitos milagres podem acontecer pelo fato de você reconhecer qual é a verdade que está contida em Cristo. Mas a liberdade que Cristo nos oferece acontece na interseção das nossas verdades. À medida que eu olho para um Deus santo, justo, fiel, bondoso, gracioso e misericordioso, e eu tenho a coragem de colidir com a verdade de quem Cristo é, a minha verdade. E é nesse ponto que Paulo escreve: eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Isso significa que toda a tentativa de salvar a nós mesmos, todo o esforço pessoal, toda a energia gasta em manter para as pessoas a nossa boa aparência, como uma máscara que esconde a nossa hipocrisia, tudo isso, gente, tem um resultado desgraçado. Você está desprezando a cruz de Jesus. Quando nós damos lugar a esse tipo de hipocrisia, nós estamos testemunhando com a nossa vida: Cristo para mim morreu inutilmente. Esse texto nos alerta de forma muito especial, e eu caminho para terminar. Em primeiro lugar, meus irmãos, doutrina e prática precisam caminhar de mãos dadas. Nós não podemos separar essas duas coisas, porque doutrina sem vida gera racionalismo estéril, e vida sem doutrina gera misticismo, esquizofrenia espiritual. Em segundo lugar,
Da mesma forma que a vida não pode andar desgarrada da doutrina, comunhão e repreensão não são coisas excludentes. Comunhão e repreensão são complementares, precisam estar na vida de todos aqueles que compreenderam a graça de Deus. Provérbios 27:17 nos diz: assim como ferro afia ferro, um companheiro afia o outro. Em nome de Jesus, não mate a verdade, em nome da boa política da vizinhança. Se você está em comunhão com algum irmão ou alguma irmã, e você está percebendo que esse irmão ou essa irmã está tomando um caminho que anula a graça de Deus sobre a vida dela, seja um caminho do ponto de vista religioso, legalista, fundamentalista, ou seja num caminho da liberalidade, em nome de Jesus, não feche os seus olhos, mas seja comprometido a apontar em amor os deslizes dessa pessoa. Seja comprometido em ganhar o coração dos seus irmãos. A nossa fé, ela é um caminho onde ela dá espaço para que em alguns momentos o que nós vamos receber do irmão é a destra da comunhão, mas em outros momentos o que nós precisamos receber dos nossos irmãos é a repreensão. O Evangelho, ele não é uma via de uma relação que aumenta e infla os nossos egos. O verdadeiro Evangelho, na verdade, ele nos ajuda a matar esse ego. Comunhão e repreensão não são coisas que se excluem, mas se completam. Em terceiro lugar, não fuja das pessoas que lhe falam a verdade. Eu tenho um problema com compulsão alimentar. Luto contra o sobrepeso. E algumas irmãs da minha comunidade, elas receberam o dom da visão, mas não de ver o futuro, de ver o sobrepeso. Elas parecem esse vídeo da série do Gado. É as irmãs biopedância. Elas sabem o meu percentual de gordura só. Qual que é a minha tendência? Que tento refugar da graça, fugir de ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Eu não quero que as pessoas me digam a verdade. E muitas vezes nessa luta, gente, eu fiz isso. Muitas vezes eu dizia assim: não botei a roupa legal que dá para esconder a gordura, não vou passar perto da irmã biopedância, porque eu não quero ouvir a verdade. Esteja em comunhão com pessoas que são comprometidas ao confronto honesto. A Bíblia diz isso: é melhor você ser confrontado com a verdade do que você ser elogiado com a mentira. É melhor exortar o irmão olhando em seus olhos do que calar-se em sua presença e depois sair falando mal dessa pessoa pelas costas. Meus irmãos, nós precisamos acreditar que as feridas feitas com amor, elas nos trazem cura. Ao mesmo passo que as bajulações dos hipócritas, elas nos adoecem. Esteja comprometido a andar com pessoas que lhe falem a verdade, por mais que isso lhe confronte. Não se isole, não se cerque somente de bajuladores. Em quarto lugar, autoridade e humildade no caminho do Evangelho não são coisas incompatíveis. Pedro era um verdadeiro apóstolo, sim.
Ele era um verdadeiro líder, sim, mas ele também era um verdadeiro pecador. Ele teve a coragem de aceitar a repreensão. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não estamos sendo chamados a viver a igreja para sermos impecáveis. Nós somos chamados a ser igreja na perspectiva que somos pecadores, amados pela graça de Jesus, que estão buscando nessa graça a liberdade dos seus maus caminhos. Pedro não se sentiu ofendido, nem rompeu o seu relacionamento com Paulo, por causa da repreensão. Pedro, ao contrário, acertou a sua conduta. Associou-se com Paulo em defesa do Evangelho do concílio em Jerusalém. A humildade de Pedro em acolher a repreensão de Paulo não destruiu a sua autoridade, nem apagou o brilho do seu ministério. Seja humilde para reconhecer as suas falhas. No reino de Deus, autoridade e humildade também caminham de mãos juntas. Eu termino com essa pergunta: o que o Espírito de Deus quer ministrar ao seu coração com esta palavra? O que você precisa fazer diante do que você está ouvindo aqui hoje? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Talvez hoje você é um ou uma que tem vivido um personagem. Talvez hoje você está nesse lugar e você está sendo alertado pelo Espírito de Deus à luz desta mensagem. De que todo qual o caminho oposto para a minha vida? Se hoje estou vivendo como se Cristo tivesse morrido em vão, qual o caminho oposto para mim? Agora já não sou mais eu. Cristo vive em mim. Então talvez nós devemos terminar essa nossa celebração exatamente orando isso. Senhor, o Senhor conhece os meus caminhos. O Senhor conhece os movimentos sutis que eu tenho feito. Coisas que aparentemente não parecem ser nada de tão sério, mas que no coração estão criando raízes de vaidade, de anulação da graça de Deus, de tentar ser justificado pelas obras. Talvez hoje a sua oração seja essa: Cristo, vive em mim. Viva em mim, Senhor.
endireita os meus caminhos. Ajuda-me, Senhor, a não somente nutrir o meu lado religioso, de admitir a verdade de quem o Senhor é. Ajuda-me, Senhor, em desfrutar da liberdade, à medida que também eu estou reconhecendo a verdade de quem eu sou, a minha podridão, a minha falha. E eu retiro então as minhas máscaras. Talvez o jugo pesado, meu irmão e minha irmã, que você carrega, não é o jugo atarefado, não é o jugo de um trabalho pesado, não é uma vida que está cansada por causa de muita atividade. Talvez o seu jugo é pesado porque a sua máscara é muito grande, porque as suas fantasias, elas são pesadas demais, porque a tentativa de ficar cuidando desse impostor que mora em você, ela te drena. E quando Cristo lhe chama, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos lhe darei descanso, o meu jugo é leve. Talvez seja esse o convite que está vindo a você, dizendo: para de hipocrisia, porque isso cansa. Isso vai te dar uma vida cansada, isso vai cansar quem está do seu lado. Pai, nós estamos aqui de olhos fechados, cabeças baixas, visitando um texto que não é fácil, Senhor. Ele é um texto constrangedor, porque ele constrange também a nós, Senhor. É um texto que nos coloca nessa situação que a gente não sabe o que faz. Se olha para baixo, olha para cima, põe a mão no bolso, olha para o celular. Porque aqui nós somos denunciados, Senhor. Mas o Teu Evangelho é esperança. O Teu Evangelho é salvação. O Teu Evangelho é recomeço. O Teu Evangelho é vida nova, Senhor. E enquanto nós estamos em oração nesse instante, de olhos fechados, de cabeças baixas, talvez você veio para esse lugar e você percebeu e se deu conta que você vivia uma vida como se Cristo tivesse morrido em vão. E de alguma maneira você foi despertado ou despertada pelo Espírito de Deus a sair deste lugar e viver uma nova vida, onde antes Cristo morreu em vão, e agora Cristo vive em mim. Eu queria lhe dar a oportunidade, enquanto a igreja está em oração, de olhos fechados, cabeças baixas. Se você hoje quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se você hoje quer ter a certeza de que aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você não foi em vão, se você está dizendo: hoje é o meu dia de entregar a minha vida e render graças ao meu Deus, reconhecendo que eu quero que esse Cristo que venceu a morte, saiu da sepultura, ao terceiro dia ressuscitou, se eu quero hoje que Ele viva em mim, se eu estou tomando esta decisão, aceitando a este convite, se você gostaria de receber ao Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, onde você está, eu gostaria que você fizesse um sinal com as suas mãos, que nós gostaríamos de orar por você. Existe alguém hoje? Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém mais? Deus te abençoe. Deus te abençoe.
O meu convite também é para aqueles que já têm uma caminhada, mas que se identificaram com essa problemática. O Evangelho virou uma porta de entrada, eu esqueci o Evangelho, está lá atrás. Eu abandonei esta mensagem. Eu não vivo mais o primeiro amor. Eu estou distante. A minha cabeça está toda crença, mas a minha vida está desalinhada. E hoje eu estou recebendo uma palavra da parte de Deus para trilhar um novo caminho. Se você está nessa condição hoje e você gostaria de se reconciliar com o Senhor, eu gostaria que você tivesse a coragem de ficar de pé no seu lugar. Existe alguém que foi tocado pelo Senhor a tomar essa decisão? Reconciliação, recomeço. Alguém gostaria de fazer isso? Pai, nós te louvamos, nós adoramos o teu nome, e nós reconhecemos, Senhor, que apesar das nossas falhas, apesar de tantas coisas que ainda precisam ser transformadas em nós, o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu. As tuas promessas não se anulam diante das nossas falhas. O Senhor é um Deus de aliança. E nós sabemos que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la em Cristo Jesus. Por isso, que a nossa vida continue sendo como esse barro, que não endureceu, que não está seco, mas que ainda assim pode ser moldado pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, e a igreja diz... Amém. Deus abençoe.